Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei qual é o momento que você está assistindo esse vídeo, mas todo momento é um excelente momento para adquirir conhecimento. Bem-vindos ao canal Linha do Tempo, e é o canal que nós vamos estar sempre falando sobre política, sociedade, história, e você vai ficar por dentro daquilo que há de mais recente dentro dos acontecimentos. Nesse caso, o coronavírus, que nós temos vivido, essa grande pandemia, e nós vamos falar um pouco sobre ele no vídeo de hoje. O que eu achei mais engraçado nos últimos dias é que o pessoal estava dizendo que acabaram-se as máscaras. E você sabe, eu fui na loja comprar máscara e tinha várias lá. Amor, traz a máscara para mim, por favor. Pessoal, eu particularmente não encontrei dificuldade nenhuma. Eu cheguei lá na loja, estava cheia de máscara. Eu escolhi a do Homem de Ferro porque para vencer o coronavírus tem que ter uma saúde de ferro, né? Amor, será que a gente comprou certo essa máscara? Não era melhor ter comprado a do Super-Homem? Ah, Super-Homem não usa máscara. Você sabia que existem historiadores da área da saúde? Nesse tempo, a gente ouve muito falar em época de pandemia, a gente ouve muito falar sobre jornalistas e na televisão procurando opiniões de infectologistas, de bactericistas, ou até mesmo sanitaristas, infectologistas, né? Todas essas figuras da área da saúde que vão trabalhar com essas questões, especialmente na área médica. Porém, dentro da história, nós temos pesquisadores, historiadores que trabalham com história da saúde. Isso é algo muito interessante da gente observar. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso. Como que esses historiadores nos ajudam a compreender o tempo que nós estamos vivendo e esse período que nós estamos atravessando, que é um período único na história. Então esse é o ponto principal. Claro que no decorrer da história nós já vimos muitas pandemias e epidemias. Porém, tal como essa que temos vivido, de termos que ficar reclusos dentro de casa e tendo o papel da mídia como a principal porta-voz do que está acontecendo no mundo, pela primeira vez na história, você e eu temos vivido esse tempo. Há 4 meses atrás, nós tivemos o primeiro caso de uma pessoa infectada pelo Covid-19, que é aquilo que nós estamos chamando de novo coronavírus. A gente não sabe muito bem como que se deu isso, não é? De que forma que se deu esse contágio, porém nós sabemos que foi na China, não é? Na cidade de Wuhan. Então, o que se sabe é que é um vírus que é proveniente de morcegos, não é? E isso é fruto de um mercado, de uma forma de se alimentar do chinês que passa pela questão de se alimentar destes animais, que para a gente não é algo muito habitual. Desde aí, esse vírus se espalhou rapidamente, o que fez com que a Organização Mundial da Saúde decretasse uma pandemia. O que vem a ser isso? Uma pandemia nada mais é do que uma epidemia generalizada. Então é quando essa epidemia está no mundo inteiro, ela está a nível global. Casos confirmados hoje, no dia que a gente faz esse vídeo, são 911 mil, quase 1 milhão de casos confirmados ao redor do mundo. Casos ativos, 681 mil casos ativos. Já foram 46 mortes ao redor do mundo. E nós tivemos casos recuperados. Sim, às vezes a mídia não fala, mas pessoas têm se recuperado. Inclusive hoje na Espanha foi notificado uma senhora de 93 anos que conseguiu se recuperar após ter contraído o coronavírus. Os números de casos recuperados foi 193.350. Existe um mapa, um site norte-americano que mostra pra gente o mapa e a gente consegue acompanhar diariamente como que está essa situação. Eu vou deixar ela aqui no link. E aproveitando, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para você ter sempre notícias atualizadas. E no momento, ativa o sininho para no momento que a gente postar, você receber aí. Quem são as zonas de risco? Você já sabe, idosos.
e principalmente aqueles que têm questões mais sérias de saúde, como que já tiveram pneumonia, cardíacos, diabéticos, idosos acima de 60 anos, e conforme isso vai avançando, o quadro se alastra e se aumenta ainda mais. Porém, já temos começado a ver os primeiros casos de jovens que também têm sofrido com o coronavírus. No Rio Grande do Norte, um jovem de 23 anos faleceu aqui no Brasil. E o número de casos no Brasil só aumentam. O número de casos ativos, 5.590, e o número de mortes já passa 200 no Brasil. E isso daí a gente começa a perguntar e querer saber quais são as influências ou as questões que geram ou são geradas pelo coronavírus. A gente tem hoje uma discussão sobre saúde pública, as pessoas devem ficar em casa ou as pessoas devem sair. E nós temos uma questão hoje que diz respeito à economia. Então, essa economia, como que se dará após esse período e durante esse período? Pessoas que dependem, os autônomos, que dependem desse tipo de trabalho, que é o comércio e da circulação de pessoas, como que eles têm sobrevivido nesse tempo? Essa é uma pergunta social. Perceba, por mais que a crise seja sanitária, se a gente pensar na contaminação, na proliferação do vírus e como fazemos para nos abster dele, a gente precisa entender que as questões de saúde pública e as questões que envolvem a economia passam pelos historiadores da saúde. E eles vão dizer, baseado em estudos em outras saúdes ao redor do mundo, outros planos, outros projetos de saúde ao redor do mundo, como que esse projeto está sendo feito e, no decorrer da história, como que a humanidade, através de suas experiências sociais, já lidou com esse tipo de problema. O que está no cerne dessa questão de saúde? Gente, a gente precisa pensar que toda a vida importa. Eu sei que existe um discurso hoje acerca de tentar relativizar o número de mortes. Porém, eu acho que muda drasticamente quando um dos nossos familiares morre. Você já parou para perceber que é difícil a gente se colocar no lugar do outro? E que a gente às vezes só passa a defender uma bandeira ou um ponto de vista quando aquilo nos atinge diretamente? Então talvez essa fala que nós temos visto durante muito tempo, falando da questão da economia e tal, a gente precisa entender que toda a vida importa. E se a gente pensar a nível histórico, a gente não pode simplesmente ficar porque só morreram 200, ou só morreram 1.000, ou só morreram 30 mil. A gente não pode ser insensível às famílias que sofreram com cada pessoa por trás dessas mortes. Atrás de cada morte nós temos famílias que estão sofrendo com a perda de seus entes queridos, dos seus queridos familiares. E isso é uma coisa que nós precisamos pensar também. Bom, algumas coisas os historiadores da saúde vão nos ajudar a compreender. A primeira delas é perceber que essa pandemia ela vem acompanhada de um problema claro de saúde pública que o nosso país tem. Então, os historiadores nos ajudam a entender como que se deu o Sistema Único de Saúde e como que ele não dá conta de responder a tão pouco elementos mínimos como a pneumonia, a própria influenza H1N1, até mesmo a questão da dengue e os próprios problemas que acarretam na internação de alguém, mas também agora esse a mais de infectados por coronavírus. Isso já nos mostra, a história no decorrer do tempo nos mostra que o Estado não tem condições de oferecer uma saúde pública de qualidade. Então esse já é um discurso que a gente precisa voltar a ter e repensar um pouco. A segunda coisa são os cortes na área da pesquisa. Então se você pensar que ao longo, desde o governo Dilma, Temer e Bolsonaro, o governo público e federal, de uma forma geral, tem sistematicamente cortado pesquisas na área de saúde, desde bolsas e iniciações científicas que promovem esse tipo de pesquisa. Então, o Brasil tem sofrendo ao longo de todos esses tempos, muito embora no governo do PT se dizia e se proclamava uma pátria educadora, nós temos cortes sistemáticos que só foram se aprofundando e com meio a um cenário de crise econômica, isso só tende a se afundar e se afunilar cada vez mais. Então, dois problemas nós já vimos através da história. O problema na falta de pesquisa na educação e o problema também investimento na área de pesquisa e o problema também que envolve a precária saúde pública para os brasileiros. Os historiadores da saúde, eles nos ajudam a compreender os processos sociais que foram se dando no decorrer dos tempos.
Então é claro que já existiram outras pandemias e epidemias, como H1N1, como o último que nós vimos, o Zika vírus, algumas questões que envolvem basicamente a própria AIDS, se nós retomarmos há algum tempo atrás, o Ebola, que alguns anos atrás nós estávamos falando desse surto de Ebola que aconteceu. Mas qual que é a grande diferença de todas essas epidemias, inclusive a gripe espanhola, que talvez seja aquela que esteja mais relacionada àquilo que nós estamos passando hoje? Qual a conexão delas com aquilo que nós estamos vendo hoje? Bom, talvez conexões históricas a gente não encontre muito, mas diferenças certamente. Hoje a gente consegue ver que a circulação social de dados e informações, ela é como em nenhuma outra epidemia da história. Se você olhar o papel de informações através de redes sociais, o papel da televisão, como jornais e tal, passando informações quase que diariamente e quase que em toda a programação sobre isso, a gente já vê um grande diferencial. A falta de informação, no caso de muitas epidemias, foi justamente a causa de contaminação. Então a gente pode observar através da história da saúde que há um fato inédito nesta pandemia, que é justamente a circulação de dados e de informações, a rápida disseminação dos resultados, a ponto de nós conseguirmos acompanhar, e você tem o link aqui abaixo desse mapa que os Estados Unidos fornecem, sobre o acompanhamento segundo por segundo de como está a pandemia ao redor do mundo. Então, a gente precisa entender. Ao mesmo tempo, a falta de informação leva a um preconceito com relação aos doentes. Você se lembra que há muito tempo atrás, no caso da AIDS, a gente tinha problemas de informação. E as pessoas elas tinham um preconceito muito grande. E algumas até acreditavam que simples abraço em uma pessoa que fosse soropositiva já transmitia a doença. Uma total ignorância pela falta de informações. Porém, quando a gente olha hoje em dia, a gente consegue observar que também um excesso de informações é negativo, porque faz com que a gente acabe subestimando, a sociedade de uma forma geral subestime, porque a todo momento informações e os números crescendo e em todo momento tentando apresentar dados que sejam relevantes nesse momento para a sociedade, a gente tem também, se a falta de informação leva à ignorância, o excesso de informação a gente observa tem levado basicamente a subestimar, né, desses eventos. Então, quer dizer, porque tem muita informação, as pessoas passam a desacreditar, achando que não é algo tão sério como aquilo que nós temos visto por aqui. Os historiadores da área da saúde, eles estão preocupados na epidemia e na doença como uma construção social. Então existem alguns padrões no decorrer da história e é muito interessante da gente observar como que isso acontece. As respostas elas precisam ser sempre racionais e científicas. Porém, a sociedade, que é um organismo vivo, ela lida com a doença, com a epidemia e com a pandemia como uma construção social. Então existem algumas coisas que sempre estão em voga, desde a peste negra na Idade Média, que hoje nós sabemos e chamamos de peste bubônica, desde a gripe espanhola, que na realidade não era espanhola. A gente tem sempre questões que estão em todas elas. Algumas delas os historiadores têm um consenso, como por exemplo a criação de um bode expiatório. Sempre há essa preocupação. Quem é o culpado? Quem é, através de quem ou por meio de quem que isso veio e demonizar aquele grupo? No caso da peste bubônica foram os judeus, que foram os grandes culpados, enfim, sempre uma visão religiosa por trás promulgando. Alguém precisa ser culpado. Alguém precisa ser culpabilizado, né, dessas questões. E não está sendo diferente nesse tempo que nós estamos vendo. Outra coisa, a gente vê o impacto social. Tanto na política quanto na economia. Sempre há um impacto social. Políticos vão querer fazer palanque eleitoral e vão querer gerar briguinhas para ver quem tem a razão e quem conquista mais o público, no caso nós os eleitores. A economia sempre padece e sempre sofre, porque a gente tem uma crise demográfica. Acaba reduzindo, no nosso caso, ou o isolamento social, ou se reduz a circulação de pessoas, ou até mesmo o número de mortes acaba sendo muito elevado nesse sentido. A lógica cotidiana sempre é alterada. Então a gente depende muito de ritos, né? A gente tem no cotidiano questões
ritualísticas mesmo. Nós temos aquele cronograma, aquela lógica diária, e ela sempre é quebrada em momentos de epidemia e pandemia. E além do que, a miséria social ela é explorada e o pânico, a tensão e o medo sempre estão presentes em crises epidemiológicas. Charles Rosenberg é um dos grandes historiadores de epidemias e da área da saúde, e ele vai dizendo sempre que as epidemias elas são sempre diferentes, mas os padrões sociais apresentam semelhanças. Então, se a gente vê até no Brasil uma questão da cólera, que antes da gripe espanhola afligiu o Brasil, tanto na gripe espanhola no Brasil, quanto na crise do cólera no Brasil também. No caso da crise do cólera no século XIX, a gente tem problemas principalmente com os negros, pelas precárias condições de higiene a que estavam submetidos e pela má alimentação. Então foi uma epidemia que atingiu sobretudo os negros escravos naquele período do Brasil. No caso da gripe espanhola, mais uma vez, o grande problema eram os cortiços, por exemplo, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Precária condição de higiene, e também precisamos lembrar a questão que essas pessoas estavam de uma forma completamente diferente do resto do mundo, aglomeradas por questões sociais. Então, é hoje uma questão que se pergunta no Brasil. No caso dessa epidemia, a gente não se sabe como que isso chegariam às favelas, por exemplo, do Rio de Janeiro. A gripe espanhola traça um paralelo para a gente que não foi um bom resultado. Historiadores da área da saúde, sim, eles são importantes para nos ajudarem a enxergar as entidades patológicas que se tornam atores sociais indiscutíveis. E isso a gente precisa começar a enxergar. E perceber que não é só uma questão de saúde, mas é uma questão social, é uma questão humana, é uma questão das humanidades. Pensar como se lida a saúde pública, a economia, mas no meio disso tudo, problemas sociais começam a serem gerados. E a gente começa a perceber que talvez as respostas não sejam tão simples como essas que a gente imagina. Porque se você é a favor de um ponto de vista ou de outro, saiba de uma coisa, a história nos prova que sempre há consequências. Então, se nós fizermos uma escolha ou outra, ou defendermos um ponto de vista ou outro, nós sempre vamos ter consequências daqueles pontos de vista. E qual será que tem sido aquela que você tem defendido? Os historiadores da saúde não propõem-se a julgar o momento histórico que nós vivemos, mas eles nos ajudam a perceber uma coisa: todas as epidemias passaram. Então isso, pelo menos, nos dá um norte esperançoso através da história, da gente pensar que essa também vai passar. Fique tranquilo que daqui a um tempo, não sabemos, pela primeira vez na história. Eu sempre costumo dizer que a história a gente sempre sabe e eles não sabem, porque na realidade nós estamos estudando coisas que já aconteceram. Mas pela primeira vez eu preciso dizer, eles não sabem, nós também não sabemos. A verdade é que ninguém tem a resposta certa ou a fórmula mágica que nos tirará disso. A verdade é que isso passará. Se em 1 mês, 2 meses, 3 meses, passará. E o que a história aponta é que depois disso nós nunca mais seremos os mesmos. Então veja só, não se esqueça, fique ligado, vamos sempre comentar assuntos legais aqui para vocês. Você pode comentar aqui no nosso canal, dizer qual assunto você gostaria de falar. O nosso próximo vídeo vai ser sobre a gripe espanhola, que muitas pessoas têm nos perguntado sobre isso. Então fique ligado, porque o tempo não para e os estudos também não. Tchau!